Graça e paz, querido, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite. Você é muito bem-vindo neste canal, Movidos por Missões. Esse canal foi criado para proclamar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Se ao término dessa mensagem você gostar dela e o Espírito Santo trabalhar em seu coração, faça os seus comentários. Nos ajude a divulgar compartilhando. Dê o seu like. É muito importante para nós saber o que você pensa. Nós estamos aqui com esta série, O Legado dos Missionários, dos Heróis da Fé. E hoje nós trazemos o legado impactante dessa vida longa, com um legado tão lindo deste homem que foi conhecido como o sapateiro de Deus. O legado impactante de William Carey. O homem que deu a Bíblia à Índia. Começamos com esta pergunta: quem foi William Carey? William Carey nasceu na zona rural de Northamptonshire, na Inglaterra. Conhecido como Sapateiro de Deus, William Carey nasceu em agosto de 1761 e foi recolhido às Mansões Celestiais em junho de 1834. William Carey foi um missionário, botânico, professor, tradutor, conhecido como pai das missões modernas. Foi um dos fundadores da Sociedade Batista Missionária em Londres, Inglaterra. Falaremos agora um pouco da infância de William Carey, quando ele vivia lá naquela vila, na zona rural. William Carey era um menino amante da natureza, o mais velho de 5 irmãos. E ali no meio de toda aquela garotada, William Carey despontou. Despontou porque ele conseguiu aprender muito mais sobre pássaros, plantas, insetos, animais, do que qualquer outro menino daquela vila. Ele sonhava em ser jardineiro, mas uma alergia o impediu de exercer essa função. Certamente, Deus tinha planos muito maiores para a vida de William Carey. Porque a palavra de Deus diz no profeta maior Isaías que os meus planos são maior do que os teus planos e os meus caminhos maior do que os teus caminhos. E os planos que o Senhor tinha para William Carey, certamente não era que ele fosse um jardineiro, e sim que ele fosse um grande missionário que deixasse esse legado tão poderoso sobre a face da terra. Seus pais eram da igreja anglicana. William Carey estudou somente até os 12 anos. E aos 14 anos, o seu pai o levou para aprender o ofício que ele exerceu por mais de 12 anos. Precisamente 14 anos. William Carey foi sapateiro. E o pai dele, nesta primeira sapataria, que era a sapataria do Sr. Clark Nichols, ele começou a exercer ali esta função. William não pensava nesta época muito em Deus. O seu coração não era aberto para a pregação da palavra. Só que nesta sapataria trabalhava um jovem chamado John Ward, que apesar de ser adolescente já encarava a responsabilidade de ser um evangelista. Este jovem entendeu aquele capítulo que Jesus instruía os seus discípulos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, aonde o Senhor Jesus diz: vós sois sal. Se o sal vier a se tornar insípido, para que se prestará? E dia após dia, aquele jovem salgava a vida de William Carey, pregando a palavra de Deus, anunciando quem era o Deus Todo-Poderoso, quem era Jesus, os seus atos redentivos na cruz, o alto preço pago que ele pagou naquela cruz,
ao jorrar o seu sangue por amor de todo aquele que nele crê. Então, através de John Wall, William Carey teve a sua primeira identificação com a fé genuína. Foi através de um companheiro de trabalho. E aqui eu lembro das palavras do grande apóstolo Paulo, missionário, falando ao seu discípulo na fé, ao pastor Timóteo, dizendo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. Estava ele ali naquela sapataria trabalhando, mas estava falando para William Carey das grandezas de Deus. E logo, o dono desta sapataria faleceu e o pai de William Carey levou-o para trabalhar em uma outra sapataria local, a do senhor Thomas Woods. Nessa sapataria do senhor Thomas Woods, aconteceu algo interessante. William Carey fez um globo contendo todos os países que haviam, com todas as informações disponíveis, população, fauna, flora, quantas pessoas viviam naquela nação, que idioma falavam, que deuses adoravam, e colocou perto da sua banqueta de trabalho. Enquanto ele fabricava sapatos, enquanto ele consertava os sapatos, ele olhava para aquele mapa, pensava, sonhava e agia. Certamente, o versículo que tomou conta da mente e do coração de William Carey foi o versículo de número 8 do Salmo 2, que o Todo-Poderoso Deus fala: pede-me e eu te darei as nações por herança. Certamente William Carey estava tentando um ponto de aproximação, pedindo a Deus, rogando a Deus uma oportunidade de ir. A cada dia que passa, a sua chamada estava sendo altamente legitimada pelos céus e pela terra. E essa chamada só crescia dia após dia. Sua filosofia de missões começou a se tornar uma realidade, altamente inspirado pelos escritos de um outro missionário, Jonathan Edwards, do início do século XVIII. Ali crescia um chamamento forte que deixaria um legado poderoso sobre a face da terra. William Carey se converteu aos 18 anos à Igreja Batista e casou-se aos 19 anos. Sua esposa era analfabeta e lamentavelmente não partilhava do mesmo amor que William Carey tinha por missões. Muito pelo contrário, ela não gostava da obra missionária e era analfabeta. Na sua certidão de casamento, ela não assinou apenas uma cruz, ela colocou no lugar de sua assinatura. Juntos tiveram 6 filhos, 2 meninas e 4 meninos. As meninas morreram na primeira infância e o seu filho Pedro morreu quando eles tinham aproximadamente 5 anos. Mas William Carey sabia o que dizia a Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que me poderá separar do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida. E todas aquelas mortes, todas aquelas aparentes tragédias, nada fazia com que esse homem de Deus desanimasse. Ele tinha a plena convicção que Deus já estava desenhando no seu coração que um dia ele iria partir para realizar uma grande obra que o Todo-Poderoso já tinha colocado nas suas mãos. Um fato marcante na vida de William Carey foi um dia que alguém emprestou um livro a ele. Um livro que ele queria ler. Um livro que ele queria muito ler. Um livro intitulado As Viagens do Capitão Cook. Era um diário aonde o Capitão Cook
narrava as viagens, as histórias das visitas a países e ilhas estranhos, distantes. À medida que William Carey lia, e muitas vezes lia até tarde da noite, o coração dele era tomado de uma profunda tristeza. Tristeza porque ele pensava: meu Deus, quantas tribos, quantos povos, quantas nações que ainda não ouviram a falar de Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. E Romanos 10, capítulo 10, versículo 11, diz: como crerão naquele de quem nada ouviram? O Evangelho é querigmático, ele é proclamativo. Na mesma epístola também de Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como crer naquele de quem nada ouviram? E essa necessidade invadia o coração dia após dia de William Carey. Aquela necessidade de partir para anunciar as grandezas de Deus às ilhas estranhas, aos países distantes. E William Carey começou a crescer ministerialmente. O Senhor permitia que ele subisse degrau após degrau. E aí, aos 26 anos de idade, William Carey é consagrado ao ministério pastoral. Em agosto de 1787, aos 26 anos, após ser reprovado, viu? William Carey foi reprovado em primeira instância. Não acreditavam nos seus talentos, não acreditavam nos seus dons, mas ele insistiu, né? E ali ele foi consagrado ao ministério pastoral. Era um autodidata. Aos 14 anos, William Carey já dominava o latim. Dedicou-se a aprender o grego, o hebraico, o italiano, o holandês e o francês. William Carey era poliglota. Tinha um dom especial nas suas mãos, que era o dom das línguas. Não tinha estudo, era apenas um sapateiro. Não era eloquente, mas tinha um coração disponível. E como a consagração, quando ele foi consagrado, né, a congregação que ele começou a pastorear era muito pobre. E ele continuou a trabalhar e conciliava o trabalho na sapataria com o pastoreio. Até que um belo dia algo acontece. No momento que ele vai entregar uma das encomendas, um daqueles homens pergunta para ele: William Carey, quanto você ganha por semana para fabricar e consertar esses sapatos? E William Carey disse: eu ganho 10 shillings. E aquele homem foi tocado por Deus para dar este salário semanalmente a William Carey. Então o coração dele se encheu de alegria, porque ele poderia estudar mais, se capacitar mais e agora também poderia ser um obreiro de tempo integral. Aos 31 anos, em maio de 1792, quando William Carey quis introduzir um sermão missionário, né, ele foi repreendido. Aí nós temos essa parte do PowerPoint. No momento em que ele está anunciando esse sermão missionário, tentando fazer com que os pastores entendam essa visão missionária, em maio de 1792, aos 31 anos apenas, e ele foi repreendido severamente pelo venerável presidente John Ryland, que disse: jovem, assenta-te. Quando Deus resolver
converter os pagãos. Faloá sem a sua e a minha ajuda. Fecha aspas. Quero aqui abrir um parênteses rápido. Isso não é outra coisa senão um hipercalvinismo. Irmãos, que coisa triste. Um hipercalvinismo querendo estragar o princípio daquela missão. Eu quero te dizer que a Epístola aos Efésios, que fala sobre a predestinação, foi escrita aproximadamente 62 anos depois de Cristo. Uma geração inteira não leu um versículo sequer sobre Efésios. E aonde você acha que eles estão? Obviamente, nos céus. Quero te dizer uma outra coisa muito interessante da vida de dois grandes homens de Deus, evangelistas missionários, John Wesley e Whitefield. Whitefield era extremamente calvinista e um evangelista, e muito mais evangelista do que John Wesley. John Wesley ficou mais famoso que o Whitefield porque fundou uma denominação. E certa vez perguntaram a Whitefield se John Wesley entraria nos céus. E John Wesley disse: quando ele chegar lá na glória, ele estará mais perto do que eu. Colocou um ponto final naquela história. E para ficar mais bonito esta história, no velório de Whitefield, o calvinista, quem pregou foi John Wesley, um arminianista. Então parem de confusões teológicas e preguem a palavra de Deus. E o início desta missão quase foi atrapalhada aqui pelo venerável presidente John Ryland com esse hipercalvinismo. Se Deus quiser salvar ou resolver converter o coração dos pagãos, faloá sem a minha e sem a sua ajuda. Mas nada fazia William Carey desistir. Carey continuou a propagar a sua mensagem pró-missões. Falando de missões, tomando as Escrituras, a poderosa palavra de Deus, ele abria ela no profeta maior Isaías, no capítulo 54, versículos 2 e 3, que diz assim: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as tuas cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Partindo do pressuposto desses dois versículos, William Carey pregava sobre missões, falava sobre missões, tentava despertar no coração daqueles pastores o desejo pela obra missionária, e este tema acabou virando uma frase imortal de William Carey que diz, abre aspas, espere grandes coisas de Deus e realize grandes coisas para Deus. Certamente é uma frase muito reflexiva. Espere grandes coisas de Deus e realize grandes coisas para Deus. O resultado desse sermão foi que os 12 pastores se reuniram e formaram a Sociedade Batista Particular para a propagação do Evangelho aos pagãos, que a posteriori se tornou Sociedade Missionária Batista.
Depois de ler o livro do Capitão Cook, foi a vez de escutar o testemunho de alguém que pisou em uma nação, chamado Dr. Thomas, que trabalhou na Índia. E William Carey, ao ouvir os relatos do Dr. Thomas, teve a plena convicção de que Deus estava o comissionando para a Índia. Ele deveria ir para lá. Mas Dorothy, a sua esposa, não partilhava da visão missionária que ele tinha. Os filhos, alguns já estavam mortos, e ela se opunha veementemente: não vou, não vou. Então ficou acertado entre os dois que William Carey partiria com o filho mais novo, o filho mais velho. Me desculpem, o filho mais velho. Ele iria partir com o filho mais velho. E Dorothy ficaria ali, especialmente também com o seu filhinho que tinha acabado de nascer havia 3 semanas. Ai, irmãos, quanta guerra, quanta peleja. Os ingleses nesta época colonizavam a Índia. Ali a Companhia das Índias Orientais era um outro grande obstáculo. O primeiro obstáculo era que Dorothy não queria ir. O segundo obstáculo é que não era permitido missionários na Índia. Os ingleses nessa época ali colonizavam a Índia e tinham controle sobre o país. Então os missionários eram proibidos, pois temiam que os esforços evangelísticos ali causassem algum tipo de problema, que de uma forma diminuíssem ali os seus lucros, sobretudo lucros com trabalhos escravos. Então missionários não eram bem-vindos, mas mesmo assim William Carey partiu com o seu filho e ficou aguardando uma embarcação na ilha de White. Só que por causas burocráticas, eles não puderam partir. O comandante se recusou a levá-los, mas Deus estava com a sua mão poderosa sobre todas as coisas e estava conduzindo a história de William Carey. E eles voltaram para Londres, e de volta a Londres, a sociedade missionária conseguiu levantar mais recursos ainda, e agora ele embarcaria em um navio dinamarquês. Certamente, Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Nesse momento que ele volta, o Dr. Thomas consegue convencer Dorothy, a esposa de William Carey, a partir com eles. E ela aceitou e partiu com os seus filhos, e um desses filhos, conforme já falamos, tinha apenas 3 semanas de nascido. Ela concordou a acompanhá-los. E então, irmãos, foi que aos 32 anos de idade, no dia 13 de junho de 1793, eles partem em uma viagem para a Índia para nunca mais voltar à Inglaterra. Partiram para aquela viagem e a viagem não foi fácil. Eles chegaram lá depois de 5 exaustivos meses ali dentro daquele navio. E os registros históricos dizem que aquela viagem foi muito turbulenta mesmo. Os ventos e as correntes eram tão fortes, tão impetuosos, que um navio tentando avançar, dizem os registros históricos que as forças eram tão contrárias que o barco ficou há aproximadamente 1 mês
sem sair do mesmo lugar. Mas as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Se Deus tinha um propósito, um plano para cumprir com a vida de William Carey, ele se cumpriria. Não seria fácil. Os 7 primeiros anos foram de muito trabalho. Quando eles chegaram ali na Índia, eles foram tidos como clandestinos, imigrantes ilegais, e eles tiveram que morar quase que em meio aos pântanos no interior da Índia. Sua esposa, já a primeira, a Dorothy, já apresentava alguns problemas mentais. Ela jamais se recuperou da morte de Pedro. Então, os 7 primeiros anos, sem um indiano convertido, certamente isso era desencorajador para os sapateiros de Deus, mas ele persistia dizendo, abre aspas, que maior honra que existe é trabalhar para Deus, feche aspas. Talvez, meu irmão, você que esteja escutando esse áudio tenha tantos motivos para desistir da sua chamada, mas não desista. Deus é contigo. Seja forte e seja corajoso. William Carey tinha todos os motivos para desistir, mas ele preferiu confiar que a boa mão de Deus o guiaria na sua trajetória. Confia em Deus em todo o tempo. Ele sabe o que faz com a minha vida, com a sua vida, com o meu chamado e com o seu chamado. Ele quer apenas que você fique de pé. De pé. Fica de pé. Persista, meu irmão, mesmo quando o trabalho parecer extremamente difícil. Foram 5 anos e meio para traduzir a maior parte da Bíblia para o bengalês. William Carey, quando fez essa viagem, ele passou ali 5 meses naquele navio aprendendo bengalês para poder sair já se comunicando na língua, numa das línguas nativas naquela nação. Parecia tudo tão difícil. Foram 5 anos e meio para traduzir parte da Bíblia para o bengalês. Depois de traduzir, como imprimir, como colocar isto para o papel? E William Carey foi orar. Foi orar porque às vezes, meus irmãos, nós não temos nada porque não pedimos. Peça a Deus que Ele vai te dar. E William Carey passou a pedir a Deus, eu quero imprimir. E sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz que muito podem súplicas, as orações dos justos. E William Carey orou e ele soube que uma prensa de madeira estava chegando na Inglaterra, só que ele não sabia que um amigo dele, Deus já tinha colocado no coração daquele homem, comprar aquela prensa de presente e dar para William Carey. Sabe por quê? Porque as nossas orações são ouvidas pelo Todo-Poderoso. Peça, meu irmão, peça a Deus. William Carey pediu e a prensa chegou às mãos dele como um presente de maneira sobrenatural. E um amigo chegou na presença dele e disse, William, Deus me tocou no coração para te dar este presente, era a prensa que ele tanto queria para imprimir as traduções que ele havia feito. Deus ouve, meus irmãos, as nossas orações. Mas quem trabalharia na prensa? Deus mandou a prensa, mas será que a obra viria pela metade? Não! O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus daria a prensa e esqueceria do impressor? Certamente não, porque a palavra de Deus diz que Deus pode fazer infinitamente mais. Epístola aos Efésios 3, versículo 20. Infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos, conforme o seu poder
que em nós opera. E logo que a prensa foi dada para William Carey, Deus tratou de enviar logo um impressor. Naquela mesma semana, ele recebe uma carta. Ele recebe uma carta vindo diretamente da Inglaterra. A carta era de quem? De William Ward. Aí está justamente a impressora e o impressor que Deus enviou. William Ward. Deus fez a obra completa. E esses homens trabalhavam arduamente junto com mais 3 famílias missionárias que Deus também enviou para trabalhar junto com eles. E foi algo maravilhoso que Deus fez através da vida desses homens. O que dizia a carta de William Ward? Olha o que William Ward falou, abre aspas, na primavera estarei navegando para a Índia para ajudar no trabalho do Senhor. Está em meu coração viver, trabalhar e morrer com você. Fecha aspas. Que frase poderosa, meus irmãos. Deus lá na Inglaterra estava incomodando o coração de William Ward para somar forças com William Carey. A obra é feita através de um somatório de forças. Eu faço uma parte e você faz outra parte. Você me ajuda a divulgar esta mensagem, você me ajuda dando o seu like, você me ajuda compartilhando, você faz a sua parte, você segura as cordas, você oferta para que a obra missionária saia, você ora por mim e ora pela minha família. E algo maravilhoso aconteceu, irmãos, porque mais 3 famílias de missionários vieram com ele. Então algo maravilhoso da parte de Deus aconteceu depois de 7 anos. Um indiano se converte. Krishna Paul creu em Jesus e foi batizado. Já com a Bíblia traduzida em mãos, William, os missionários e Krishna Paul iam e andavam pregando, evangelizando, distribuindo as Escrituras. Muitos não sabiam ler. Então, antes de entregar as Escrituras, eles perguntavam, você sabe ler? E a resposta poderia ser, sim, Sahib. Não, Sahib. Sahib quer dizer Senhor. Então, rapidamente, eles procuravam quem sabia ler naquele lugarejo e davam aquelas Escrituras para que aquele homem pudesse ler para os demais. Mas justamente quando tudo parecia fluir, quando tudo parecia se encaixar, um ataque maligno veio. Algo terrível aconteceu. Lembra do lugar da prensa, onde eles trabalharam? Durante anos de dedicação, noites e noites em claro, trabalhando em prol da obra missionária. Não nos enganemos, irmãos, a nossa guerra não é contra a carne ou o sangue. A nossa guerra são contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E muitas vezes, quando agimos, o diabo tenta reagir. Mas as portas do inferno jamais poderão prevalecer. Um incêndio destruiu absolutamente a Gráfica inteira. Chamas destruíram tudo. Muitos livros, toneladas de páginas de traduções foram destruídas pelas chamas. E aí, meus irmãos, a pergunta é, aonde está Deus? Por que Deus permitiu isso? Seria uma pergunta até natural, mas William Carey e William Ward e Joshua Marshman não deixaram esta seta entrar no coração deles.
Então, o que fariam os missionários? Seria o fim da missão na Índia? Como prosseguir com tudo destruído? Ah, meus irmãos, Deus é um Deus que nos surpreende. Eles não tinham intenção de parar. Nem Carey, nem Ward não tinham intenção de parar. Eles estavam determinados em fazer as traduções melhores do que antes. Nenhuma das 5 máquinas, irmãos, impressoras foram destruídas pelo fogo, porque foram tiradas a tempo do meio do fogo. E enquanto Ward caminhava pelo meio das ruínas, daquelas cinzas todas, ele dá um grito de alegria, um milagre acontece ali no meio daquelas cinzas que o fez gritar. Você sabe o que aconteceu? Entre as cinzas estavam as matrizes para 14 línguas, estavam preservadas. Foram 10 anos para criar aquelas matrizes, e no momento daquele incêndio, a mão do Todo-Poderoso preservou aquelas matrizes para 14 línguas. E quando ele entrou ali no meio de toda aquela calamidade, ele achou aquelas matrizes intactas, perfeitas. E logo em seguida um espaço novo surgiu, irmãos, da parte de Deus. Um mês se passou e eles estavam imprimindo novamente num espaço maior, não com 5 impressoras, mas com 10 impressoras trabalhando. E neste mesmo tempo as notícias do incêndio chegavam aos Estados Unidos, chegavam à Inglaterra, e por todos os lugares os crentes não conversavam outra coisa senão acerca daquele incêndio. E de que tudo o que Deus estava fazendo, e como Ele fez, e como Ele preservou, e o coração dele se encheu de júbilo para segurar as cordas, e muitas pessoas oravam por essas missões. Ore pelos missionários. Não largue eles sozinhos nas suas missões. Ore por eles. Eles oravam e enviavam dinheiro para ajudar. E aquele trabalho crescia, crescia, crescia. Use os recursos que você tem para abençoar a obra missionária. 11 anos depois desse incêndio, meus irmãos, o governo inglês abriu uma universidade em Calcutá para treinar jovens ingleses para os cargos de governadores, juízes, promotores, funcionários públicos da Índia. E aquele sapateiro que mal teve a oportunidade de concluir os seus estudos foi convidado para lecionar línguas nesta universidade. Aonde Deus não levou William Carey. E por 30 anos ele exerceu esta função de professor de línguas dentro dessa universidade e recebia um ótimo salário. Mas ele guardava apenas uma pequena quantia para comprar as coisas que ele julgava apenas ser necessárias. Então, o que William Carey fazia com o restante do dinheiro? Ele alegremente dava o restante do dinheiro para ajudar os pastores indianos na construção de igrejas e outros trabalhos missionários. Depois de 41 anos de sepultar 3 esposas e alguns de seus filhos, William Carey foi convidado ou recolhido pelo Todo-Poderoso para morar nas mansões celestiais em junho de 1834, depois de 41 anos de trabalho na Índia. Quer saber qual foi o legado deste homem? Vou lhe mostrar agora. William Carey teve um legado muito vasto. O legado dos sapateiros de Deus e dos missionários William Ward,
e Josué Mashman e suas esposas. Vamos ver. Juntos eles fundaram 26 igrejas, 126 escolas com 10 mil alunos. Traduziram as escrituras em 44 línguas, produziram gramáticas e dicionários, organizaram a primeira missão médica na Índia, seminários, escolas para meninas, o jornal na língua bengali. Além disso, Carey foi um dos responsáveis pela erradicação do sati. Fundou a Sociedade de Agricultura e Horticultura em 1820, a primeira imprensa, a fábrica de papel, motor a vapor na Índia. Calcula-se que William Carey traduziu a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo. Traduziu a Bíblia em sânscrito, bengali, marathi, telugu, punjabi, maratha e dos idiomas dos sinquês. Durante mais de 30 anos, William Carey foi professor de línguas orientais no colégio de Fort Williams. Fundou o Serampore College para ensinar os obreiros com a finalidade de evangelizar o país e fundou a faculdade de Serampore. E essa parte do PowerPoint aí é a prática do sati. Assim que William Carey, deixa eu escurecer mais uma vez, assim que William Carey chegou na Índia, isso era uma prática cultural, né? Que se o hindu morresse antes de sua esposa, a esposa era queimada viva na pira junto com o seu marido. E William Carey usou de todos os meios que pôde, de todos os meios de comunicação na época, e conseguiu aí erradicar o sati. Não existe mais na Índia essa prática. Eu quero encorajar você esta noite. Talvez você esteja se sentindo tão pequenininho, desprovido de talentos, mas Deus não escolhe os poderosos desta terra. A palavra de Deus diz que Ele escolhe as coisas fracas para envergonhar os fortes. Deus quer apenas um coração disponível. Às vezes você tem um grande chamamento dentro de você e só encontra pessoas para tentar arrancar isso de dentro de você. Prossiga, Deus é contigo. Olhe onde Deus levou este sapateiro. Olhe o seu legado poderoso. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.